Inumaki tá aí um mano que eu vejo poucas pessoas falando, mesmo quando, irmão, a habilidade desse maluco é simplesmente absurda. A fala amaldiçoada é uma das coisas mais interessantes e quebradas de Jujutsu, mas ainda assim quase ninguém fala dela. Porque, papo, mesmo a gente tendo umas paradas tipo o Mugen, ou sei lá, o corte que rompe mundos do Sukuna, em casos mais extremos, a gravidade da Yuki ou a comédia do Takabe, eu ainda consigo ver facilmente o uso da fala amaldiçoada conseguindo se potencializar ao nível dessas técnicas. Tanto que eu acho que foi muito de todo esse potencial dela que a obra não fez ele ir tão fundo, tá ligado? Fez o Inumaki ser mais nerfado pelo roteiro, entre aspas. Porque colocar o Inumaki como alguém muito forte em uma obra onde já tinha personagens em um nível tão alto de habilidade a ponto de que o próprio Gege tinha que nerfar alguns e, sei lá, outros, tipo o Goji e o Sukuna, não teria sentido trabalhar outro personagem muito forte com outra habilidade extremamente quebrada. E papo, eu acho que pode ter rolado algo parecido com o Inumaki. Contudo, a fala amaldiçoada não deixa de ser algo extremamente interessante, então vamos falar um pouco desse mano e dessa habilidade absurda dele. E sim, Jujutsu, depois de um século, a obra acabou, como esse mano falou faz 84 anos, só que dessa vez com Jujutsu. E bem, eu sou o Felipe e Papo Inumaki acaba sendo bem mais aprofundado lá no filme de Jujutsu Kaisen Zero, já que ele só volta a aparecer lá no arco do intercâmbio pra logo depois de Shibuya sumir de novo. Só que mesmo ganhando destaque mais nesse início da obra, ela faz questão de deixar uma coisa bem clara. A fala amaldiçoada é uma das coisas mais sinistras, tipo, irmão, você fala e o maluco explode. Isso chega no nível que se o Inumaki não fosse tão reduzido pelo roteiro, ele facilmente poderia ser um problema para feiticeiros de alto rank. A gente vê isso na luta dele contra a Hanami, mesmo ele sendo mais fraco que ela e ela sendo um grau especial. O maluco ainda consegue travar ela no lugar por algum tempo. E isso mesmo que na trocação franca ele nem clicasse contra a Hanami. Então assim, mesmo inferior à maldição, ele mostra que a habilidade dele já é forte o suficiente para conseguir fazer ele ser uma mínima ameaça a ela. Mesmo que ele só fosse realmente virar uma ameaça pra ela trabalhando em conjunto com algum outro feiticeiro que conseguisse infligir mais dano, tipo, sei lá, ele apoiando o Todo e o Itadori. Mas indo além, a gente também vê essa habilidade em destaque quando o Yuta usa ela, e o Yuta faz a fala amaldiçoada chegar num nível absurdo, já que graças à quantidade massiva de poder dele, ele consegue fazer um estrago muito grande com essa habilidade sem sofrer muito dano de volta. E falando em receber dano de volta, além de dar pouco destaque nessa habilidade e no Inumaki, o GG ainda colocou uma grande contramedida nessa habilidade, que a gente vê o Inumaki sofrendo ela mais recorrentemente, que é o Recoshite dela. Sempre que o Inumaki usa uma palavra muito forte ou tenta lidar com alguma coisa muito mais forte que ele recebe um dano muito alto de volta. Mas ainda assim eu continuo achando essa falta de destaque nele bem meia boca, porque papo, irmão, o Inumaki junto à fala amaldiçoada poderia ter sido infinitamente mais explorado, até porque mesmo não falando nada além de salmão, ainda assim ele consegue ser um personagem bem interessante. Mas ainda assim, a gente viu o Yuta evoluindo, o Panda evoluindo, a Maki mudando de CPF, porque, pô, foi o maior power-up que eu acho que alguém sofreu na obra, tipo, fora o Itadori. A mina saltou de alguém que não conseguia acompanhar o jogo pra alguém no nível do Toji, então assim... O Inumaki poderia facilmente ter passado pela mesma coisa, mas no fim não, a gente só não viu muito da escala dessa habilidade, além de que o Yuta usando ali uma escala um pouco maior. Uma parada que foi até parecida com o que rolou com o Megumi, a gente viu mais das 10 sombras com o Sukuna do que com o próprio Megumi, só que diferente das 10 sombras, que expandir elas demais para o Megumi poderia simplesmente desbalancear a obra por inteira, porque né, o Mahoraga assim, só dizendo, ele é muito forte. Se ele tivesse domínio do Mahoraga, a gente nem tinha tido toda a treta em Shibuya, mas no caso do Inumaki não é a mesma coisa, mesmo se ele evoluísse, dificilmente ele ia chegar num nível tão absurdo. Mas ainda assim, mesmo não deixando ele muito forte, ainda ia ser muito legal ver ele em ação, sei lá, usando a fala amaldiçoada de uma forma mais criativa e bem mais versátil contra, sei lá, maldições ou feiticeiros. Porque mesmo não sofrendo um up tão significativo, o maluco ainda conseguiu travar o Sukuna por alguns segundos. Ou foi por um segundo, foi por algum tempinho lá que ele conseguiu travar o Sukuna. Então assim, pega esse maluco com essa habilidade, entrega um objeto amaldiçoado muito forte na mão dele, tipo, sei lá, uma arma amaldiçoada muito forte e, irmão, explora o potencial desse maluco, porque dava fácil. Imagina o quão interessante ia ser ver uma luta mais complexa de um mestre de fala amaldiçoada. Pô, ele tem possibilidades basicamente infinitas durante a luta. Mas não, a gente mal vê ele na obra, sei lá, 3 vezes, e depois de Shibuya, o Inumaki meio que só desspawna. O maluco é pego parcialmente na expansão do Sukuna e some. E assim, ao mesmo tempo que eu entendo deixar ele longe ser necessário, não seria de todo mal dar um destaque a ele, tá ligado? A gente vê mais de um mestre de fala amaldiçoada.
Mas assim, deixar o Inumaki dentro do jogo do abate poderia mudar completamente a dinâmica de várias lutas. Sei lá, o Yuta versus a Barata nem ia clicar porque o Inumaki poderia facilmente travar ela e o Yuta nem ia precisar se expor tanto, pelo menos expor o uso de técnica amaldiçoada reversa dele. Além de que ia ser interessante ver a dinâmica do Inumaki com outros feiticeiros. Um mestre de fala amaldiçoada é um dos personagens mais versáteis da obra e ver alguém tendo que lidar com essa habilidade também ia ser interessante. Então assim, eu entendo o roteiro dar uma controlada nele, não dar tanto destaque a ele, mas eu também fico naquela, tipo, pô, irmão, eu queria ver mais desse personagem, a habilidade dele é legal, ela é versátil e ia ser interessante ver ele lutando. Porque, papo, pensa comigo, quanto mais a pessoa pensa na fala amaldiçoada, mais ela se expande, mais possibilidades que você pode usar ela na luta surgem. O Gege simplesmente criou uma habilidade grotesca. E assim como a habilidade do Takaba, que também era grotesca de tão forte, a fala amaldiçoada poderia ter ganho destaque pelo menos em uma luta, assim como foi com o Takaba, destaque ela ao máximo pra gente ver bem mais dela. E aproveita isso pra dar mais destaque e trabalhar melhor o Inumaki. Mas no final, né, Gege, só muito não, o Inumaki acabou ganhando pouco destaque, a fala amaldiçoada mal ganhou algum destaque, tipo, sei lá, a gente vê ela sendo usada umas 5 ou 6 vezes na obra. Porque vocês podem até pensar, pô, ele tá exagerando. Beleza, pode parecer, mas sei lá, a gente viu um maluco tipo o Yuta usando. Agora, expande isso. Pensa um louco tipo o Sukuna usando essa habilidade, o quão quebrado ele ia ser. Talvez ele ficasse tão quebrado quanto ele com as 10 sombras. É uma habilidade difícil de se lidar, tanto que eu acho que poucos personagens dentro da obra não teriam a menor dificuldade para lidar com ela, tipo um Gojo, um Sukuna e um Kenjaku por causa da experiência, ou sei lá, o Mahoraga porque adaptação. Mas não é todo mundo, sabe? Então assim, o potencial de um mestre de fala amaldiçoada é gigante, o Inumaki também tinha um potencial gigante e acabou caindo naquele papo, né, de que, pô, ele existe, ele é forte, logo você não verá o seu potencial. Contudo, fala aí o que tu acha desse pouco aproveitamento do Inumaki e da fala amaldiçoada. Se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, fazendo isso sempre vai ser notificado quando sai de novo. São basicamente 3 notificações por semana. O que tu quer ver, tu clica em cima. O que tu não quer ver, tu arrasta pro lado, vida que segue. Tando inscrito, só vai ser notificado. Deixa o like também, o like me ajuda muito e, se possível, o hype. Enfim, gente, fiquem todos bem. A gente se vê no próximo. É meio que isso. Falou!